Oi, meu nome é Débora Macedo, sou estudante, noiva do Paulo Vitor, católica, e hoje eu queria dividir com vocês a minha experiência, de conversão do protestantismo para o catolicismo. Para começar, como muitas pessoas aqui, no Brasil e no mundo, nasci em um lar que se dizia católico, fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, mas não vivi de fato a fé, não tive estímulo, vindo do lar, para realmente viver a fé católica e, aliado a isso, uma catequese mal feita. A gente sabe que precisamos fundamentar a nossa fé de acordo com o que a igreja nos ensina, e as catequeses de hoje a gente percebe que, em grande maioria, não aplicam as verdades que são reveladas. Então, por muito tempo, ali desde a infância até a pré-adolescência, eu vivi na igreja católica no sentido de alguma missa, tipo de Páscoa, de Natal, mas não vivia realmente na fé. Quando foi em 2013, eu vivenciei uma experiência de depressão mesmo, crise de ansiedade, então eu estava num período muito vulnerável e eu queria ter esse apoio espiritual mesmo. Então eu gostava de conversar com as pessoas e amigos, pessoas da família, e as pessoas que se abriram mais para me ouvir, para entender todo o contexto que eu estava vivendo naquela época, foram pessoas protestantes, tanto da minha família quanto amigos. Trouxeram de fato, e eu sou grata por aquele alívio, aquele dividir o peso, mas ao mesmo tempo trouxeram essa carga do protestantismo. Vamos para a igreja, é só uma visita, isso. E a gente sabe que é impossível passar despercebido numa igreja protestante. Então, a primeira vez que eu fui, aquele alvoroço de vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Eu lembro que também na primeira vez o pastor dessa igreja quis conversar comigo, eu fui na igreja batista e foi a igreja que eu continuei frequentando. Então, meu Deus, o pastor, pra mim seria na época um equivalente a um padre, então era uma autoridade que eu respeitava, então fui, conversei e eu fiquei naquele entusiasmo, porque ao mesmo tempo que eu via que eu precisava de Deus para me ajudar, me amparar, eu não tinha uma fé que me sustentasse nisso, eu não tinha uma religião para me ajudar nisso. Então, fui para a igreja protestante, de coração aberto, assim. Por que eu fui? Porque eu não tinha base, eu não conhecia a igreja católica, de fato. E esse período da minha pré-adolescência para a adolescência, eu estava descobrindo esse mundo de sentimentalismo mesmo, Então, vai para a igreja, Débora, que você está doente, você está com depressão e você vai sentir Deus no seu coração, Basicamente é muito falado esse sentir Deus, essa experiência que você vai ter. E o que é um pouco complicado, seria muito complicado na verdade, porque onde fica o seu relacionamento com Deus? Você está querendo sempre uma troca, Se Deus não me fez senti-lo hoje, então alguma coisa está errada, eu preciso procurar outra igreja, outra denominação, Então, esse sentir Deus, e Deus vai lhe ajudar, então vamos, eu aceitei, fazer o que eles chamam do estudo bíblico para me tornar realmente um membro da igreja evangélica. E aí, quando a gente começou a estudar, na época eu não percebia, mas hoje eu percebo como o estudo ele não é baseado na história da igreja que eu fazia parte, denominação batista, não fazia parte do estudo as pessoas que foram importantes para a reforma, como a reforma aconteceu. O estudo era baseado e somente baseado em como eu vou falar com um católico. As lições eram como falar que ter imagem errado,
como falar que orar pelos mortos é errado, como falar que a igreja, né, o templo não é importante, como falar que a Eucaristia não é o próprio Deus. Então, hoje eu consigo discernir que aquele estudo era de verdade para atacar algum católico, ou então em alguma discussão, eu ter, né, essa metralhadora de versículos, como fala o meu noivo, para debater. E nisso eu sempre tive muita habilidade na escrita. O pastor ele me convidou para fazer algumas matérias de seminários batistas. E eu fui, né, de interpretação das escrituras e tudo mais. E muitas das coisas que eu aprendi com o pastor, ao mesmo tempo eu tinha aquele receio de pensar assim, isso está na Bíblia, parece uma coisa, mas ele me explicou uma coisa completamente diferente. Mas por respeitá-lo, né, por respeitar a igreja, as pessoas que me acolheram, a fé movida, né, do sentir, eu sempre respeitei nesse sentido na época. Até que passaram-se os anos, eu conheci, né, meu noivo, na época ele não era católico, então algo que impulsionou bastante a minha conversão, mas ao mesmo tempo eu era um coração duro, né, de não querer ouvi-lo quando ele se converteu, né, para o catolicismo. E assim, meados de 2017, 2018, ele se converteu. E era uma luta, porque na época ele ia para a igreja católica e eu ficava sozinha no culto, né? Ele me deixava na igreja e descia para a missa. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou casar com uma pessoa que tem uma diferença tão grande, né, de religião? E como a gente vai educar nossos filhos, e era aquela preocupação, na época ele era namorado, né? Então ainda não estávamos noivos. Então, ao mesmo tempo que eu queria que caminhássemos juntos, né, com a mesma doutrina, com a mesma fé, eu queria que ele viesse pro meu lado, eu nunca queria entender o lado dele. Mas aí tem coisas que são muito maiores, né, que nós mesmos. Existem pessoas que a gente nem imagina que rezam por nós. E é quando o Espírito de Deus age, né, na nossa vida. Eu me lembro que ele amava assistir os vídeos do Padre Paulo Ricardo, né? Sei que o Padre Paulo Ricardo faz parte da conversão de muita gente. E muitas vezes eu estava com ele e ouvia de fundo algumas coisas e ficava com raiva. E ao mesmo tempo eu dizia, ele é muito estudioso, eu sempre admirei, né, quem tem essa inteligência acima da média. Eu falava, meu Deus, Padre Paulo Ricardo lê a Bíblia no original, né? Como é que ele não sabe das coisas? E comecei a observar essa formação de padres, professor Felipe Aquino também, e perceber que as pessoas mais inteligentes que eu conhecia eram todas católicas, seja de escritores que se converteram, seja de cientistas que eram monges, seja de filólogos que também eram monges, enfim. Tudo passava pela Igreja Católica. Instituições, línguas, né? A medicina, a música. Nada estava distante da igreja. Tudo veio de lá, né? Então, eu pensava que seria impossível, por 1500 anos, Deus nos enganar e enganar a si mesmo. Então, ele é a própria verdade revelada. 1500 anos de erro, só agora ter uma salvação, só agora ter um lugar, uma fé que realmente é a verdade. Eu acho que Deus não seria Deus se fizesse isso pelos seus filhos. Então, mais do que eu achar, eu tinha certeza, né, como um pai amoroso que ele é. E aí começou a quebra, né, aquela parede que estava me impedindo de ouvir, que estava me impedindo de estudar, de querer entender.
E muitas vezes eu me lembro que mesmo ouvindo, mesmo com o coração aberto, eu chorava e ficava preocupada, porque eu pensava, levei tanta gente para a igreja evangélica, que era menino, vem pra cá. E hoje eu percebo que tava tudo errado, né? Como eu me distanciei do que eu sempre busquei, né? A verdade. É o versículo número 1, né, nas igrejas evangélicas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lá em João 8. Então eu ficava muito preocupada e ao mesmo tempo muito feliz por Deus ter me tirado desse lugar, né, que eu tinha me colocado. Algo muito importante que aconteceu nesse meu caminho também de conversão foi acompanhar pessoas que viviam de fato o catolicismo. E aí foi quando eu me encantei pela a questão pró-vida. E eu falava assim, como é que eu falo pra mim mesmo, né? Como é que eu posso defender a vida na totalidade se a igreja que eu frequento, querendo ou não, apoia questões de morte, como abortos ocultos, né? A gente tá falando dos contraceptivos. Então alguma coisa estava errada, alguma coisa estava moderna demais onde eu estava, né? Eu sempre gostei muito desse zelar pela arte, zelar pela arquitetura, zelar pelos costumes. Então estava muito confuso na minha cabeça. E ao mesmo tempo eu me lembrava de algo que Leonardo da Vinci falava: o amor a qualquer coisa é produto do conhecimento. Então eu percebi que eu não conhecia Deus, né? Deus de verdade, Deus como Ele é, porque esse moralismo absurdo que Deus está preocupado excessivamente com o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, com quem eu falo, criando a imagem de um Deus extremamente carrasco, de um Deus extremamente duro, e não lembrando que Deus é misericordioso, lembrando que Deus perdoa os nossos pecados à medida que a gente tem essa entrega, né, para um confessor. Eu estava totalmente em um ambiente de falta de conhecimento mesmo, o desconhecido, então eu não amava. Ao mesmo tempo que eu entendia que eu precisava dessa razão, né, de raciocinar, para encontrar a verdade, para encontrar a igreja de Cristo, né, a vontade de Deus para a minha vida, eu estava completamente encharcada de conceitos, né? Foi muito difícil essa volta de acreditar em santos, de rezar pela Virgem Maria, porque para mim aquilo era muito errado. Se eu fizesse aquilo, Deus não seria generoso comigo. Então, ao mesmo tempo que eu precisava ter uma racionalidade para não cair no erro, eu também precisava de uma fé. Mas aí é que tá, eu precisava de uma fé, né? Uma fé sobrenatural que estivesse aderida à verdade. E não somente aquela verdade material, né? Eu preciso ver para crer. Mas sabendo que eu também iria passar por momentos difíceis. Deus não estaria ali para mim, né? Hoje o culto foi maravilhoso porque Deus falou comigo, não. Deus estaria comigo mesmo em momentos de aridez. E é aí onde entra o principal que fez parte da minha conversão, que foi a vida dos santos. Eu acredito que seja muito difícil um protestante não se converter, né, um bom protestante não se converter lendo a vida dos santos, porque ali a gente vê o mover divino, né, a verdade, a graça e a escolha, a entrega, né, o sacrifício de vida por amor a Deus, né, por desejar tanto o céu. Então, na época, Paulo Vitor, recém-assinante da minha biblioteca católica, recebeu essa linda edição aqui de Santa Gema, que eu quis mostrar porque fez muita parte da minha conversão. Apesar dele ter muitos livros e já tinha outras edições da minha biblioteca católica, na época, esse livro de Santa Gema estava na estante.
E só ele me saltava aos olhos. Mas eu tinha medo de ler, porque já estava nesse misto de coisas, né? Misto de sentimentos, uma confusão só. Eu sei que muita coisa tem razão, a igreja protestante tem razão, mas ao mesmo tempo a igreja católica me direciona. Não tem como eu separar a igreja primitiva do que a igreja católica hoje, né? Então eu ficava nesse dilema. Então a vida dos santos e a vida de Santa Gema Galgani, eu sei que foi muito bom esse livro ter chegado aqui para nós. Me saltava aos olhos e até que um dia eu pedi força a Deus e disse: eu vou ler. E eu me encantei. Todo mundo hoje que eu conheço que é devoto de Santa Gema fala que ela escolhe os seus devotos. Então eu agradeço por isso, porque seria impossível não ser devota de Santa Gema. Quando eu peguei esse livro e comecei a ler, meu primeiro pensamento foi: por que não me falaram isso? Porque eu não sabia de milagres eucarísticos, porque eu não sabia dessa intercessão da Virgem Maria, do meu anjo da guarda, porque eu não sabia. E eu falo não saber, lógico que eu tinha e tenho acesso à informação, mas eu falo do que estava disponível para mim nos estudos bíblicos da igreja protestante. Por que não falavam isso lá? Né? Então, quando eu vi que Santa Gema recebia os estigmas, né? Que Santa Gema entrava em êxtase recebendo a comunhão, foi quando tudo se abriu, né, na minha mente, nos meus olhos, e eu consigo claramente trazer à memória esse último culto que eu fui. Eu tinha lido uma boa parte do livro, e nesse dia teria a ceia do Senhor, né, que tem o pãozinho e o suco de uva. Quando terminou o culto, eu me dirigi até a cozinha da igreja e vi a moça que trabalha lá bebendo tudo que tinha sobrado e comendo. Eu, meu Deus, que coisa estranha. Então não é Jesus, porque o que sobra disso ou vai pro lixo ou alguém pode simplesmente comer e beber como fosse qualquer coisa. Aí é que entra também a parte de Prossolavo. Ele na época tinha um vídeo assim: Prossolavo pede para protestantes assistirem tal vídeo. Eu me lembro que era uma moça que morava nos Estados Unidos, falando que os pais pastores, e ela tinha se convertido ao catolicismo. E o que chamava a atenção para ela e para mim nesse mesmo dia foi a questão da Eucaristia, né? Quando lá está escrito: isto é o meu corpo, né? Isto não representa o meu corpo, isto não parece o meu corpo, isto é o meu corpo. Então, a partir desse momento eu entendi que na igreja protestante jamais eu teria acesso a Jesus Cristo sacramentalmente. Que era uma coisa que eu estava muito chateada em descobrir que na nossa igreja era totalmente deficitária, né? Não existia a questão dos sacramentos. E aí decidi começar aos poucos vivenciando. Isso foi em março, abril. Aos poucos eu ia visitando as igrejas mais próximas de mim, mas somente sacrário, né? Não ia para a missa. Lembro que no meu aniversário eu participei de uma missa, não sabia mais como me comportar, né? Eu estava há muito tempo. E aí em agosto, no dia do meu aniversário, dia 27 de agosto, eu estava em sala de aula e eu saí e disse: eu vou falar com Jesus, porque eu sei que ele está lá de verdade. E eu fui para a Catedral de Santo Antônio, olhei para onde está, né, do Espírito Lopes, meu olho já encheu de lágrimas e eu fui pro sacrário. E eu pensei: meu Deus, esse homem morreu aqui. Mas eu não entendi ainda como rezar direito, então eu só falei com Jesus. E aí as coisas foram fluindo
preparei meu coração para me confessar. Isso foi em agosto, eu vim me confessar em outubro. Eu queria ter a certeza, né? Como uma melancólica, eu não queria errar. Então eu estava disposta a confessar meus pecados. E eu nem fazia ideia de como era, porque eu só tinha me confessado criança para a primeira Eucaristia. E lembro de falar para as minhas amigas, espero que tenha um confessionário lá. E quando eu cheguei, né, cara a cara com um monge beneditino, a quem eu agradeço muito a Deus por ter sido, né, esse primeiro confessor na minha volta para casa. Sentei e ele falou: há quanto tempo você não se confessa? Eu olhei para ele e falei: 12 anos. 12 anos que eu estava longe de casa, né? Por 55 minutos ele falou comigo, né? Levei uma folha, frente e verso, relatando de tudo que eu consegui me lembrar, né? No meu exame de consciência, dia 18 de outubro de 2019. Foi a minha volta para casa e fiquei naquela ansiedade para assistir a primeira missa, né? Como católica de fato. E eu me lembro algo muito importante que ele falou para mim, já por conta dessa questão de me sentir muito culpada pelas coisas que me ensinavam, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assim. Eu estava me sentindo culpada por ter levado muitas pessoas, né, da minha casa, amigos para viver, né, no protestantismo. E o conselho do monge para mim foi: seja feliz. Às vezes até me emociono quando eu vou falar esse seja feliz dele, porque eu entendi esse seja feliz. Ele não disse: você tem que trazer as pessoas com a sua própria força de volta para a Igreja Católica, você não tem que convencer à força a sua família. O que ele me disse foi: seja feliz. Ele falou muito, mas nesse ponto ele falou: seja feliz. E eu entendi tudo. O seja feliz é que apesar, né, do que me acontece, apesar do que eu faço, eu preciso ser feliz em Jesus. E eu não posso ser feliz em Jesus sem a mãe dele, né, Nossa Senhora. Eu quero ser íntima de Jesus. Então, volta a questão de abrir o coração. Tirei dúvidas com padres. Quero me consagrar à Virgem Maria, em fevereiro de 2020. E agradeço muito pela paciência das pessoas que rezaram por mim. Hoje, como eu falei, essa aderência da fé à verdade, né? Eu uni os dois e hoje eu tenho uma certeza, né? De poucas coisas a gente tem certeza na vida, mas a única certeza que eu tenho é que sou católica, estou no lugar certo, estou buscando a verdade. Algumas coisas vão fugir completamente da minha racionalidade e tem que ser assim, porque muitas coisas a gente vai descobrir, né, se for do merecimento lá no céu. Hoje eu sou feliz por estar nesse lugar, mais uma vez falando como o professor Olavo, a Igreja Católica não é parte da minha vida, né? A Igreja Católica é a minha vida. Hoje eu posso realizar o trabalho Provida com o coração cheio, né? Porque eu defendo a vida em sua totalidade. Eu entendo a importância da intercessão dos santos, entendo como sou dependente da Virgem Maria e como eu preciso dela para ter Jesus por perto. E que os santos são santos por um motivo, né? Eu não poderia ficar onde eu estava conhecendo a vida de Santa Gema, a vida de Santo Antônio, a vida de São Maximiliano Maria Kolbe e de tantos outros que
que inspiram e que sustentam, né? São faróis, como diz o Padre Paulo Ricardo, que nos guiam para a verdade, né? Para o bem. Tudo que a gente carrega, seja a carga cultural, a carga de fé, a gente ouve, né? Lógico que a gente lê, a gente estuda, mas a maioria das coisas que nós sabemos, nós ouvimos de alguém. Então, hoje eu sou feliz por ouvir o que é certo de religiosos, ouvir de amigos que estão caminhando nessa mesma verdade que eu, e feliz por estar fazendo parte desse sonho que não nasceu no coração de uma pessoa só. Eu acredito que Deus uniu, né, esse desejo, tanto pelo nome quanto por essa vontade assim de viver realmente a fé católica, que é a confraria do Expedito Lopes, né? Esse primeiro passo que estamos dando, essa primeira etapa, né, rumo à vontade de Deus para a Santa Igreja Católica e para as pessoas que estão envolvidas nesse sonho. Dom Expedito Lopes tem um grande significado no meu coração, na minha alma. É muito difícil, como católica, eu passar um dia sem me lembrar dele, sem pedir o seu amparo, a força, sabe? Não sei como, mas esse amor por Dom Expedito nasceu, né, no meu coração. Eu sou natural do Belo Jardim, moro em Garanhuns. Tenho a oportunidade de ir onde ele viveu, onde ele morreu. E eu sei que isso é só mais uma prova da fé, né, o sentimento e a verdade que todos estamos buscando. O Expedito Lopes, com a ajuda de Deus, nos uniu, né, a Virgem Maria. Queria muito que as pessoas que estão em dúvida, se saem da igreja, se ficam na igreja, buscassem entender essa fé. E eu falo de dogmas marianos, eu falo da Sagrada Eucaristia, eu falo da vida dos santos. A nossa igreja é muito rica, né? Então, busquem, né? Não sei aonde esse vídeo vai alcançar, né, o coração de quem vai ser alcançado, mas se existir alguma dúvida, algum medo, alguma insegurança de onde você está, procure entender, procure em Deus e não duvide da fé que você foi criado, da fé que você vive, mas busque todos os dias essa sua conversão, busque todos os dias entender que Deus não seria Deus que iria nos enganar, nem enganar a si mesmo. Ele é a própria verdade, como eu já falei. E é isso. Espero que meu breve testemunho ilumine, né, o entendimento de alguém e que Santa Gema, assim como trouxe esse direcionamento de que eu precisava me mover para esse lado, aconteça na vida de alguém. E quem está nesse lado, persevere muito em orações, em obras e na comunhão com todos. Queria deixar meu agradecimento ao pessoal da confraria por estar consolidando, né, na verdade, o que a Virgem Maria me proporcionou durante esse período, né? Por vezes eu acredito estar vivendo no catolicismo há mais tempo, mas eu sei que isso é graça de Deus. Então, muito obrigada e salve Maria Imaculada.